Bem-vindos a mais um direto selfie astral. Nestas ocasiões especiais, há que escolher alguns temas adequados à circunstância, se possível, que nós estamos a viver. E conversando com a Kátia, que é a pessoa responsável por estes diretos, surgiu a ideia, por que não, falar da relação entre a astrologia e a relação com a casa, com a família, no fundo, com aqueles elementos que nesta altura da nossa vida, um pouco por todo o mundo, fazem mais parte do nosso dia a dia. Portanto, esse vai ser, digamos, o tema central que eu vou abordar neste direto e depois vou falar de um tema mais especial que provavelmente vai interessar sobretudo aos pais e às mães de família, que é a relação com as crianças. Como é que a astrologia vê a relação com as crianças? Aliás, há uns anos atrás eu escrevi exatamente este livro e que ainda está disponível, que no fundo fala do desenvolvimento da criança segundo a astrologia. As crianças, os adolescentes, a sua sensibilidade, a maneira de elas se sociabilizarem, porque nós temos a plena noção de que há crianças, pessoas adultas e crianças, umas são mais sociáveis, outras são menos sociáveis, ou umas recolhem facilmente ao seu mundo interior, outras precisam da relação com a sociedade de uma maneira quase que vital, nós sabemos isso. Isso é, por exemplo, os elementos, os nativos dos signos de fogo, precisam muito mais de interagir, e de ar também, de algum modo, de interagir com os outros, com a sociedade em geral. Bom, isto para dizer o quê? Para dizer que o tema falar na relação da casa, a casa, a família, a intimidade. Como é que a astrologia vê isso? Eu não tenho aqui nenhum horóscopo, mas depois havemos de arranjar. Há uma chamada casa. Nós, em astrologia, trabalhamos com 12 signos, como toda a gente sabe, e com as chamadas 12 casas astrológicas. E há uma das 12 casas astrológicas que tem justamente a ver com a casa, com a casa em que vivemos, com a nossa intimidade, com a relação com a família, as quatro paredes, o nosso porto de abrigo e também, por extensão, com a nossa infância, a nossa relação com os nossos pais, etc, etc. Por essa mesma razão, há um planeta que é especialmente vocacionado para que o astrólogo possa ler como é que correu ou como é que corre naturalmente a relação com a família. Sabem qual é o planeta? É a Lua. Ora bem, se o Sol é o signo. Se uma pessoa é balança, é porque tem o Sol em balança. Se uma pessoa é escorpião, é porque tem o Sol em escorpião. Se uma pessoa é aquário, é porque tem o Sol em aquário. Mas, quando uma pessoa diz, eu sou balança, ou escorpião, ou aquário, ela não está a referir-se à posição da Lua. E a Lua é extremamente importante. Tão importante como quão importante é a nossa intimidade para a nossa vida. A nossa relação com a casa, com a mãe em especial, com a família, lê-se no nosso horóscopo através da casa 4 e da posição da Lua. Portanto, a Lua, um astrólogo pode ir muito profundo e analisar profundamente a posição da Lua num horóscopo e ver, por exemplo, a Lua é o símbolo da relação com a casa, com a infância e, sobretudo, até aos 5, 6, quando muito 9, 8, 9 anos de idade. E eu vou dizer-vos uma coisa estranha e curiosa: é que quando a Lua tem muitos conflitos com outros planetas, na maior parte dos casos, houve provavelmente alguns conflitos e algum mal-estar na primeira parte da vida, afastamento dos pais, a pessoa foi educada se calhar com um avô, ou com uma avó, ou com uma tia, etc. Portanto, houve qualquer coisa que não esteve completamente presente e quente, terno, na sua infância. Obviamente, muitas vezes as pessoas vivendo com os avós ou com tios vão recuperar um pouco, ou em parte, ou até bastante, essa relação de intimidade e de ternura. Mas vamos dar, por exemplo, um caso em concreto. 80 ou 90%
das vezes em que a Lua, que é o tal símbolo da casa, da família, do universo familiar, está em grande conflito com Marte, e Marte, como todos sabem, Marte é o deus da guerra, portanto, 80% das pessoas que têm um conflito entre a Lua e Marte tiveram ou têm conflitos, combates, lutas, guerras na área familiar. E, portanto, isto é extremamente interessante analisar isto porque imaginem que uma pessoa vem a uma consulta de astrologia, já todos sabem o que é preciso para fazer uma consulta de astrologia, é saber o dia, a hora e o local de nascimento, que é muito importante. Com isso, o astrólogo faz aquele chamado mapa astral e ao ler o mapa astral, o astrólogo encontra uma Lua em grande conflito com Marte. Ora bem, é muito provável que de algum modo a relação com a casa, a família, a infância ou problemas na infância possam de algum modo ter traumatizado um bocadinho aquela pessoa. Portanto, é muito importante investigar até que ponto é que isso deixou cicatrizes, isso deixou tensões, isso deixou alguns problemas que ainda podem estar por resolver na idade adulta. E, de acordo com a maturidade que todos nós vamos atingindo ao longo da vida, esses problemas tendem a ser ultrapassados. Bom, isto só para dar um exemplo de que a casa, a família e a intimidade, que no fundo é aquele fator que, de algum modo, um pouco por todo o mundo agora está muito mais presente nas nossas vidas. Nós estamos fechados em casa, estamos mais perto daqueles que fazem parte da nossa privacidade, da nossa casa, e muitos de nós estamos justamente a trabalhar em casa, que é justamente o meu caso. Portanto, eu, felizmente, é uma grande felicidade poder trabalhar em casa e não ter que, vamos lá, estar constantemente a movimentar-me. E, portanto, trabalhar por internet, ou dar consultas, ou falar com as pessoas através destas novas tecnologias é uma benesse extraordinária que era impossível fazer noutras épocas da humanidade. Portanto, é uma grande vantagem que nós temos porque podemos continuar e até compensar a ausência das pessoas falando com elas através destas de Skype, WhatsApp, etc, etc. Bom, o que é que eu me propunha falar? Propunha-me falar como é que cada signo vive a relação com a casa e com a família. Vamos começar pelo carneiro. A ordem que eu utilizo nestes diretos, às vezes as pessoas dizem-me assim, o peixe é sempre o último, o aquário, o capricórnio, leva sempre muito tempo a falar deles. É que a ordem natural do zodíaco é carneiro, touro, gêmeos, caranguejo, leão, virgem, balança, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixe. Portanto, é sempre esta roda. E esta roda do zodíaco tem justamente a ver com o começo da primavera, depois o verão, o outono e o inverno. Portanto, cada uma das 4 estações tem a ver com cada uma das 4 estações tem a ver com 3 signos. Portanto, 3 vezes 4 são 12. Portanto, temos obrigatoriamente que começar por carneiro. Não quer dizer que, num futuro próximo, quando eu fizer as próximas previsões, para maio ou junho, não possa começar pelo signo peixe. Posso, de facto. Mas, neste caso, como é, digamos, descrever uma maneira de ser, uma maneira, como é que funciona cada um dos signos, vamos obedecer à tal ordem, àquela ordem natural do chamado zodíaco, ou seja, dos 12 signos do zodíaco. Portanto, o carneiro não é propriamente aquele signo vocacionado para a casa. Ou seja, há signos mais caseiros, vou falar, por exemplo, do caranguejo, se calhar do peixe, ou algumas balanças, mas o carneiro é um signo de ação. Por isso, a relação com a família ou com a casa também tem absolutamente que ver com a ação. Um carneiro, se tem que estar em casa, ele vai ter que... Não vai poder estar parado. Portanto, não lhe deem rotinas. Portanto, há uma grande necessidade dele sentir que pode exteriorizar a sua energia e, portanto, vai ter, na maior parte dos casos, que trabalhar e que fazer qualquer coisa. Porquê? Porque o carneiro gosta muito de desafios, gosta muito de lutas, gosta muito de liderar, gosta muito de mostrar a sua energia, a sua força, o seu destaque, o seu lado lutador, criativo. Portanto, quando está nas 4 paredes,
das duas uma, ou começa a arrumar a casa toda, ou mexe, ou trabalha, ou então vai ter que exercer alguma forma de desfia na relação com os outros. Portanto, porquê? Porque ele é um ser ousado, ele é um ser que pretende vir para a vida pública, para o trabalho, para a ação, para a ginástica, para os desafios. Por isso, muitas vezes, carneiros pertencem a profissões ligadas a militares, bombeiros, profissões de risco, profissões em que será necessário ou liderar, ou ganhar, ou desafiar. É aí que eles estão justamente no seu elemento. Como se costuma dizer, é a sua praia. A sua praia é a ação. Portanto, se eles estão em casa, tem que ter uma ação. Um carneiro, se está em casa e tem que estar fechado e isolado, pode sofrer imenso porque ele, ele diz assim, ele pensa, eu sou, logo existo. Portanto, o carneiro ele tem que ser, tem que mandar, tem que orientar, tem que se manifestar. Portanto, se está muito confinado às quatro paredes, pode ser um tempo um pouco mais difícil. Se isto acontecer, vai ter que ter um trabalho, um desafio, arrumar, fazer, mudar, remexer, redecorar a casa, etc. Porque ele não vai poder estar parado. Porque se estiver parado, começa em stress, começa digamos, em curto-circuito, porque é um signo de fogo. Fogo é ação, fogo é estímulo, desafio, eu sou, eu faço, eu quero. Portanto, há um ego, uma individualidade realmente muito forte. Mas quando queremos fazer mudanças em casa ou mudanças dentro da casa, de decoração, etc., podemos sempre contar com os carneiros, porque eles têm uma imaginação, uma energia e uma vontade de ganhar, de mudar, de se afirmar através dos seus gestos, das suas conquistas, etc, etc. Bom, o segundo signo é touro. E o que é que o touro... Como é que é o touro? O touro é um signo de terra. Terra é a objetividade, já é bastante mais, normalmente, tranquilo. E eu digo normalmente, porque é preciso fazer aqui um parêntese muito importante, é que, obviamente, como sempre disse aqui, é preciso levar em consideração o signo ascendente. E o signo ascendente é o signo da hora de nascimento e não do dia de nascimento. Quando a pessoa diz eu sou escorpião, ele é touro ou ela é balança, eu estou a referir-me a que no dia do seu nascimento o Sol estava nesses signos. Mas, de acordo com a hora de nascimento, vai surgir aqui outro fator que é tanto ou mais importante. Ambos são importantes. E que é o signo ascendente. Por essa mesma razão, às vezes aquilo que eu possa descrever neste direto, às vezes pode não coincidir em absoluto a 100% com algumas das pessoas que nos estão a ouvir. Porquê? Porque se calhar o seu ascendente dá-lhe características um bocadinho diferentes daquilo que seria normal atribuir à relação com a casa, com a família, com o lar, para o seu signo solar. Ou seja, o signo ascendente vai às vezes poder alterar um bocadinho esta perspectiva. Mas estava a falar do signo de touro. O signo de touro é pachorrento. O signo de touro precisa de saber com o que é que pode contar. Portanto, o signo de touro é previdente. Se o carneiro às vezes pode esquecer de trazer coisas para casa numa altura de crise ou numa altura de confinamento obrigatório, ou em que a pessoa está isolada, se calhar o touro já não lhe acontece tanto isso. Porquê? Porque ele é muito realista. Ele gosta de saber de prever o que é que vai acontecer, o que é que vai ser preciso. Isto dura para 15 dias, isto dura para uma semana. Ele é realista e é previdente. E por outro lado é muito dado a fatores que tenham a ver com o realismo, com a relação com a realidade. Portanto, um touro será super hábil para fazer uma lista de compras para não faltar nada. Portanto, nós precisamos disto, e aquilo não dura tantos dias, vamos comprar menos ou mais, etc. Portanto, um touro vai poder fazer a gestão das compras à maravilha. Porquê? Bom, eu estou a falar de um touro que seja sim um touro puro, ou seja, com muita força. Agora, obviamente, um ascendente aquário ou um touro com ascendente carneiro, se calhar não terá estas características tão desenvolvidas, mas o touro nesta altura é extremamente
as características do touro são extremamente importantes porque dão à família, ou aos outros elementos da casa da família, dão elementos de realismo, objetividade, permanência, estabilidade, que vão ajudar. Por exemplo, o touro, por princípio, tem paciência para ajudar os outros, até ajudar os filhos, ou ensiná-los, dá-lhes uma noção da realidade e de como é que vão, por exemplo, resistir e reagir aos desafios que a vida lhe vai fazer. Portanto, o touro é, de um modo geral, pacífico. Há umas exceções. Quando eles começam a encher, eles têm muita paciência. Mas quando perdem a paciência, perdem as estribeiras. Então, cuidado, porque, embora seja um signo pacífico, quando enche, quando rebenta, não queiram estar ao pé. Portanto, ele é paciente, realista, objetivo, tem objetividade e, portanto, podemos contar com ele. O carneiro, podemos contar para fazer coisas novas, para mudar a casa, para fazer, para atuar, etc. Com o touro, podemos contar com ele para organizar ou estruturar a vida caseira. E aí ele está nas suas 7 quintas. Quanto aos gêmeos, todos nós sabemos, gêmeos é um signo de comunicação, é um signo de movimento. O gêmeos vai ter muita dificuldade, ou mais dificuldade que a maior parte dos signos, em estar dentro das suas 4 paredes o dia inteiro, as 24 horas do dia. Porquê? Porque ele está aqui, ele tem que estar ali, ele tem que comunicar, ele tem que ver o que é que se está a passar com toda a gente naquele momento e, das duas uma, ou arranja formas de comunicar, telemóveis, computador, internet, etc. E isso ajuda a abrir uma janela para o mundo, ou então ele vai começar a ficar nervoso, vai começar a ficar em stress, vai começar a ficar embirrento, instável, com mudanças de humor, etc. Portanto, o que é que eu aconselho aos nativos de Gêmeos? Vão ter que ler, ou escrever, ler, comunicar através de outras formas e, sobretudo, se não têm ninguém, ou se estão sozinhos, ou se têm poucas pessoas e não têm maneira de comunicar, de falar ou de ler, vão ter que se socorrer das novas tecnologias e para falar. E pelo menos porque, a menos que queiram usar este período de maior isolamento para, por exemplo, contar por escrito a história da sua vida, aquilo que lhe interessa, etc. Uma coisa interessante é que os gêmeos gostam de aprender. A maior parte dos geminianos são pessoas que gostam de estudar, de aprender. Portanto, talvez seja até uma boa altura para poder aprender, aprofundar conhecimentos, aprender até novos idiomas, francês, inglês, alemão, chinês, japonês, russo, etc. Portanto, ter ou tirar algum curso ou alguma forma de estudo por internet, por exemplo, um novo idioma, aprender novas tecnologias, etc., para que a relação com a sua cabeça, o Gêmeos não pode estar fechado. Portanto, a sua cabeça bloqueia-se se ele se sente demasiado isolado. Portanto, pelo menos, se calhar, todos os dias tem que dar uma voltinha, apanhar ar. Aliás, Gêmeos é um signo de ar. E, portanto, se calhar vai ter que apanhar ar para sentir que não está preso, isolado. Portanto, ele tem que contrariar esse lado. O signo seguinte é o caranguejo. O caranguejo é o quarto, reparem. Primeiro é carneiro, touro, gêmeos, depois vem caranguejo, que é o número 4. E o número 4 tem a ver com a quarta casa, que foi aquela casa que eu vos falei no início desta conversa, e a quarta casa é justamente a casa, a família, o lar, a emotividade, a sensibilidade, etc. Portanto, por isso é que se diz, na maior parte dos casos, que os caranguejos são seres muito caseiros. Eles gostam de proteger. Eles gostam de fazer bolinhos, de ir para a cozinha e alimentar os outros, de preparar refeições, de criar condições de conforto em relação à casa. Eles vão aguentar melhor do que os outros este isolamento forçado. Porquê? Porque, no fundo, eles estão bem dentro da sua concha.
E qual é a sua concha? É justamente a casa. Portanto, a casa é a sua concha, a casa, os filhos, os pais, a família, de algum modo, é o seu mundo. E, portanto, ele vai com certeza encontrar modos de passar os dias, as horas, os dias, as semanas, de uma maneira criativa, compensadora, quanto mais não seja, ajudando os outros a atingir as suas metas, protegendo e, porque não, obviamente, o caranguejo é um signo romântico, é um signo sensível, muito emotivo. Portanto, também pode, nesta altura, se calhar tirar partido da sua imaginação, que é uma imaginação extraordinária. É uma imaginação incrível, sublinhada. Portanto, por isso é que muitas vezes os caranguejos são poetas, são músicos, e portanto têm uma sensibilidade estética ou musical, etc. Portanto, se calhar é um tempo bom para darem asas a esse fluxo criativo, a essa capacidade criativa, estética, inventiva, etc, etc. Portanto, agora, eles têm uma grande capacidade de dedicação. Por isso, este tempo pode ser muito produtivo, pode ser muito criativo, a menos que tenham, por exemplo, um ascendente fogo. Por exemplo, imaginem um caranguejo com um ascendente sagitário, já vai ter que sair de casa, já não vai aguentar muito tempo. Um caranguejo com ascendente carneiro já vai dar aqui os signos de fogo, sobretudo, quando são ascendentes do caranguejo, vão criar no caranguejo uma insatisfação e uma necessidade de sair cá para fora. Portanto, o caranguejo, de algum modo, é dos signos mais bem preparados para este recolher obrigatório, este estar em casa, este estar mais isolado. Porquê? Porque ele vai se dedicar mais à casa, vai se dedicar mais à família, vai dar atenção àquilo que às vezes nem tem tempo para dar. Portanto, é possível que possa até desenvolver características e qualidades que estavam, digamos, mais ocupadas no seu trabalho, nas suas rotinas profissionais e, portanto, se não tiver que trabalhar em casa e se estiver mais dedicado à casa e à família, vai poder exteriorizar e desenvolver novas apetências. Quanto ao leão, ora bem, o leão é um signo de fogo, portanto vamos outra vez encontrar aqui, fogo não tem muito a ver com a casa e com estar fechado em casa. Se estiver fechado em casa tem que trabalhar, tem que fazer, tem que mandar, tem que organizar o seu eu, a sua individualidade, que nos leões é um fator extremamente importante, vai ter que funcionar. Portanto, o leão vai ter que inventar maneiras de realizar qualquer coisa, de ser útil, de fazer, de atuar, de organizar, de liderar, como o carneiro. Ele vai ter que liderar, ele vai ter que organizar. Ponham-no, por exemplo, a organizar jogos, passatempos, trabalhos, e ele aí vai dar asas à sua capacidade de liderança e à sua capacidade de poder contagiar os outros para fazer coisas diferentes, criativas e até inovadoras. Ora bem, agora uma coisa, é assim, há 4 signos do zodíaco que os astrólogos dizem que são signos fixos. E um deles é Leão. E ser um signo fixo às vezes é muito difícil que os outros os façam mudar de ideias. Porque quando os signos são fixos, estas pessoas destes signos, eu vou dizer quais são: Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Eles levam às vezes algum tempo até tomarem uma decisão, mas quando a tomam, às vezes será muito difícil que os outros os possam contrariar e ok, não posso falar muito mais alto. A única coisa que eu posso fazer é chegar aqui o meu microfone um bocadinho mais nesta direção. Pode ser que isto ajude. Deve ser por causa do microfone. Não faz mal, tem que ser. Mas assim vai-se ouvir melhor, não é? Se há pessoas a dizer que não se está a ouvir bem, bom, eu posso falar mais alto. O problema é que daqui a bocado estou rouco. Mas pronto, estávamos a falar do leão e agora vamos falar da virgem. O signo de virgem é um signo que tem necessidade de arrumação
organização, limpeza. Portanto, também pode utilizar essas características nesta altura. De que modo? Vou reorganizar a despensa, a arrecadação, os arrumos, as gavetas, etc. Portanto, ele aí vai poder ocupar e utilizar todos os seus recursos de organização e de método para nesta altura mais delicada, porque a Virgem precisa de se sentir útil e precisa de trabalhar. A maior parte dos virginianos são pessoas que precisam trabalhar. Têm que sentir que o seu trabalho é válido e não precisam de andar como outros signos, nem vou dizer quais são, mas outros signos que dizer, eu fiz este trabalho muito bom. O virginiano faz os trabalhos, gosta, ele é muito crítico e muito autocrítico. Portanto, é logo das primeiras pessoas que vai dizer isto foi bem feito, foi mal feito, vou fazer melhor. Portanto, ele quer melhorar, ele quer beneficiar, ele quer crescer. Porquê? Porque ele é o maior e pior crítico de si próprio e do seu próprio trabalho. Portanto, ele nem precisa que o venham criticar, porque ele se calhar já se criticou em relação àquilo que os outros depois vêm dizer. Aquilo se calhar não estava bem, ele já tinha dado por isso, obviamente. Portanto, como é que ele pode tirar partido destas semanas, deste tempo de maior isolamento? Se puder trabalhar em casa, excelente. Se puder trabalhar à distância, estando em casa, maravilha. Se não, é uma altura ótima para organizar a casa, as gavetas, a despensa, etc. Ou até ensinar os outros e ser útil aos outros que convivem dentro do mesmo teto. Portanto, ajudar os filhos a estudar, ajudar à organização da casa. Tal como eu disse para o touro também, podemos contar com o Virgem para fazer uma lista de compras excelente, que vai dar para muito tempo e que vai funcionar tudo bem. O que é preciso para 3 dias, para 10 dias, para 8 dias, para uma semana, para 15 dias, para poupar, porque o Virgem tem esta capacidade de reunir a organização, o método e o lado económico. Eles dizem, às vezes, até que quando querem criticar os virginianos, dizem que eles são um bocadinho forretas, porque não gostam de desperdiçar nem tempo, nem dinheiro. E, portanto, o tempo é dinheiro, ou o dinheiro é tempo. Portanto, vamos lá, o virginiano dessa forma é bastante organizado. Quanto à balança, que é o signo seguinte, voltamos a um signo de ar. E já se percebeu que os signos de ar, que são gêmeos, é também balança, são signos de comunicação. Portanto, vai ser um bocadinho mais difícil fechar uma balança. A balança é um ser eminentemente social. A balança precisa de se relacionar. Portanto, deem a um balança telemóveis, internet, pelo menos para poder contactar com os outros à distância, porque senão a coisa não está muito bem. Enquanto que o carneiro é um ser que às vezes é demasiado direto e objetivo, a balança não. A balança às vezes vai por linhas curvas para chegar ao ponto certo, ou seja, é um ser diplomata, é muito mais cuidadoso na maneira como diz as coisas, como se expressa, etc. Portanto, a balança tem que empreender nestas alturas, já que está mais preso em casa, mais perto dos outros, de dizer aquilo que gosta e aquilo que não gosta, porque às vezes, para não estar mal com os outros, tantas vezes que eu assisto das balanças, para não estar mal com os outros, eles acabam por estar mal consigo próprios. Porquê? Porque eles querem agradar aos outros e às vezes acabam por ficar com aquela sensação de eu devia ter dito e não disse, eu devia ter feito e não fiz, eu devia, se. Porquê? Porque eles precisam da aprovação dos outros, de facto. E, portanto, eles precisam de saber que os outros gostam de si. Porque eles precisam disso. É isso que lhes dá força, iniciativa e amor próprio. Enquanto que o carneiro diz eu sou, como há bocado eu já tinha referido, a balança diz eu sou, mas tem que estar bem com os outros para ser. Portanto, precisa mais dos outros. Por isso, a balança tem que comunicar, mas neste período especial em que vivemos, temos aqui uma grande vantagem também. A balança é um signo que tem a ver com a estética, com a arte, com a harmonia, com a arrumação, com a decoração.
Portanto, pode ser também um passatempo extraordinário para as balanças arrumarem, melhorarem a casa, fazerem uma decoração mais bonita, tornarem a casa mais confortável. Se calhar tinham arrumado numa gaveta um tecido que nunca foi utilizado e que pode ser feito para umas almofadas, forrar coisas, melhorar, pintar, embelezar o seu ambiente doméstico. Pode ser uma dica extraordinária nesta altura, porque faz-lhes muita falta a relação com os outros, a relação com os amigos, com os grupos, etc. Portanto, se tiverem que ter se tiverem que se continuarem a trabalhar e se continuarem a relacionar-se com os outros, tudo bem. Mas se estão fechados em casa, é preciso pelo menos que desenvolvam qualidades estéticas, artísticas, de harmonia, decoração, pintar um móvel que já está estragado, trazer de novo uma certa harmonia, uma certa beleza, uma certa estética, ou melhorar a decoração na sua própria casa. Bom, depois passamos ao escorpião. O escorpião é um ser muito secreto. Todos sabem isso. Quem vive com o escorpião sabe muito bem que se calhar não o conhece tanto quanto gostava de conhecer. Porquê? Porque o escorpião às vezes até parece que mergulha. Ele é um ser misterioso, mergulha para dentro. E os outros dizem-nos o que é que se está a passar com aquela alma? O que é que se está a passar com aquele ser? Obviamente que se ele for obrigado a estar fechado em casa, ele vai ainda mergulhar mais. E quem os conhece bem vai perceber o que é que se passa através de alguns sinais. Ele vai dizendo as coisas, mas vai dizendo as coisas de uma maneira muito suave, muito só por sinais, por uma sinalética muito especial. Porquê? Porque eles são assim. Eles são secretos. Eles não dizem tudo. Eles não dizem tudo aquilo que pensam. E depois podem ser sarcásticos, irónicos. Pois, eu precisava de não sei o quê, não deste. Ou seja, eles às vezes... E também outra coisa que os escorpiões gostam e precisam é de controlar um bocadinho os outros. Ou seja, eles são são bons psicólogos. Eles sabem muito bem o que é que hão de dizer aos outros para fazer com que os outros façam aquilo que eles no fundo querem que eles façam e não aquilo que os outros querem fazer. Portanto, eles são muito estrategas. Eles sabem que atitude podem tomar para chegar aqui e acolá e acolhi. Portanto, agora, das duas uma, ou vamos pô-los a utilizar os seus recursos, que são estratégia, transformar coisas, limpar, reorganizar a casa, o que é ótimo, que eles possam fazer isso nesta altura, ou então eles vão ficar mais introvertidos, mais fechados, e porque, por um lado, eles são realmente muito bons psicólogos. Eles vão, se calhar, se tiverem que conviver 24 horas com a própria família, eles vão descobrir coisas que ainda não tinham reparado e vão fazer, sim, uma grande e profunda análise em todos aqueles seres que habitam naquela concha, naquele mundo doméstico. Depois temos o Sagitário. O Sagitário não se dá muito bem com as quatro paredes. Vou dizer-vos uma coisa. Quando se fala de uma casa, cada signo tem a ver com uma parte da casa. Já vou falar um bocadinho de Sagitário, mas vou voltar ao princípio. Qual é a parte da casa que tem a ver com o carneiro? É a porta, que é a porta de entrada, é por onde nós entramos ou por onde nós saímos. Portanto, e o carneiro precisa de energia, genica, ação, e portanto, por isso é que às vezes sai e bate com a porta. Portanto, isto é muito o típico ariano, o tipo carneiro. O touro tem a ver com o conforto, a segurança, a estabilidade, o dinheiro. Portanto, há quem diga que o ponto ou a parte da casa que tem a ver com o touro é onde se guarda o dinheiro, as contas da casa, etc. Os gêmeos têm a ver com a comunicação. Qual é a parte da casa mais relacionada com os gêmeos? São os livros. A biblioteca, os livros, o telefone, tudo aquilo que lhe permite comunicar com o mundo exterior. Caranguejo. Qual é a parte da casa relacionada com o caranguejo? É a cozinha. Ou o quarto de dormir, porque o sono, a noite, o sonho, a quimera,
há um lado quimérico no caranguejo que faz com que o sono e a alimentação sejam, digamos, as partes da casa mais relacionadas com o caranguejo. O leão gosta de receber. O leão gosta de mostrar o lado mais nobre e requintado de si e daquilo que é a sua casa. E, portanto, a parte da casa que tem alguma nobreza, alguma estética, ou, vamos lá, o salão, se houver uma casa com um salão, esse lado, essa divisão, tem justamente a ver, ou a sala que tem lareira, ou que tem, porque a lareira tem a ver com fogo, fogo é leão, portanto, a sala, o salão principal da casa, por norma, é associado ao signo de leão. Depois, a Virgem é a organização, método, limpeza, higiene, etc. Portanto, as partes da casa relacionadas com a Virgem pode ser a parte sanitária, a higiene, a organização, o método, portanto, a caixinha onde se guardam os remédios, porque ou as gavetas, ou a parte, ou o armário dos remédios, porque os virgens preocupam-se muito com a saúde, com a organização, com a limpeza, as despensas, os arquivos, tudo aquilo que obedece a uma certa organização tem justamente a ver com o Virgem. Depois a balança. O balança, já eu tinha dito há pouco tempo, que a balança é o signo da sociedade, de sociabilizar. Ele precisa de visitar e que o visitem. Por isso, a sala de visitas é a parte ou a divisão da casa que mais tem a ver com a balança. Portanto, a balança precisa de uma sala de visitas onde receba as pessoas, onde conviva. Ele precisa de convidar pessoas, amigos, conhecidos, para como se eles fizessem parte da sua família. Portanto, é, de um modo geral, a sala das visitas. O escorpião. O escorpião não é fácil de perceber qual é a parte da casa. É tudo aquilo que é escondido. Se houver um móvel com segredos ou uma porta que dá para uma sala secreta, essa é a parte importante, ou a parte que faz lembrar, ou onde se guardam coisas que não podem estar à vista. Então é a parte relacionada com o escorpião. Também é, por outro lado, a astrologia diz que o escorpião tem a ver com aquilo que nós deitamos fora, aquilo que já não presta. Portanto, no corpo humano tem a ver com os órgãos excretores ou sexuais, e na casa, obviamente, que onde se põe, onde se deita fora o que já não presta, o lixo, os esgotos, etc., podem ser áreas ligadas ao escorpião, porque justamente é o que nós não precisamos. E o escorpião gosta de limpar e deitar fora e para começar coisas novas. Bom, eu estava a dizer que o Sagitário era um signo extremamente energético e que é, se calhar, dos signos que mais pode sofrer quando é obrigado a estar em casa. Portanto, e quando tem que estar uma semana, 2 semanas, 3 semanas em casa, a coisa começa a ficar muito escura. Porquê? Porque, e foi por isso que eu me lembrei de falar da casa, é que a parte da casa que tem a ver com o Sagitário são janelas. E, portanto, quando se fecha uma porta, tem que se abrir uma janela. Portanto, o sagitariano, se tiver que ficar em casa, está sempre à janela, porque vai precisar de ver o que é que se passa lá fora. Porque o sagitariano não gosta de estar isolado e fechado em casa. Portanto, ele tem que abrir as janelas, fazer corrente de ar, a ver o sol, o ar, o movimento, o vento, e, portanto, se calhar vai estar muito mais à janela do que os outros signos, porque precisa de ver o que é que se passa na rua, lá fora. Porque o Sagitário tem a ver com o lá fora, não o cá dentro. Portanto, ele está em casa, mas está lá fora. Se tiver a felicidade de ter que trabalhar lá fora, excelente. Se tiver que fazer viagens no seu trabalho, maravilha. Ou pequenas viagens, excelente. Agora, se tiver que estar em casa, não é nada fácil para um sagitariano. Se algum de vós tem que coabitar com um sagitariano, nesta altura digam-lhe, vai para a janela, vai ver o que é que se passa lá fora. Já que não pode ir às compras. Agora, também era ótimo. O Sagitário, nessa altura, é a melhor pessoa para poder ir às compras. O Touro fez a lista de compras, o Virgem fez a lista de compras, e o Sagitário é aquele que vai às compras, porque é uma maneira de sair de casa e de fazer pequenas viagens
para não estar parado e, portanto, vai dar asas à sua necessidade de movimento, de contacto, etc, etc. Quanto ao Capricórnio, o Capricórnio é outra vez um signo mais parado, mais introvertido, mais isolado. Ele muitas vezes está em casa mesmo quando não está em casa. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Mesmo quando não está isolado, ele às vezes está isolado. Portanto, ele já está muito habituado a estar entre si e os seus botões, entre si e os seus pensamentos. Portanto, uh, talvez seja dos signos que vai reagir melhor. O Caranguejo também seria um deles, que eu já o disse. Mas o Capricórnio será talvez um daqueles signos que vai reagir melhor porque vai organizar-se de uma maneira diferente. Primeiro, antes de entrar para casa, já vai saber o que é que vai poder fazer dentro de casa. Olha, eu vou ter que fazer isto, porque ela é muito previdente. Uma semana antes de se falar que as pessoas tinham que ficar em casa, ele se calhar estava a organizar-se para poder tirar a maior rentabilidade e finalmente fico só para fazer isto. Porque ele gosta de conviver, mas o convívio, ele só gosta de conviver quando está absolutamente seguro das outras pessoas que estão com ele. Ele não se abre muito facilmente. Ele só fala da sua intimidade quando sente que as outras pessoas são confiáveis. Aliás, isto é nos amores, é a mesma coisa. O Capricórnio só diz que ama alguém quando outra pessoa lhe dá a segurança de que aquela relação pode ser uma relação construtiva. Pode ser um casamento, pode ser uma ligação de longo prazo. Portanto, ele é previdente. Ele, antes de entrar em quarentena, ele prepara-se para depois não lhe faltar nada. O melhor será trabalhar em casa. E porque assim vai poder aprofundar conhecimentos, estudar, fazer. Ele é muito perfeccionista, não se esqueçam. Portanto, ele vai querer fazer bem, então nesta altura vai ter mais tempo, se calhar, para fazer bem e melhor e mais profundamente. Ele até gosta de uma certa rotina. Se, por exemplo, o Aquário ou o Sagitário são signos que não gostam da rotina, o Capricórnio não. O Capricórnio até gosta de um certo ram-ram, de uma certa rotina, porque enquanto está a fazer aquela rotina, não está a espantar-se, a mudar e a ter que criar coisas novas. Portanto, aquilo dá-lhe alguma segurança. A rotina é o que é esperado, aquilo que é programado. E, portanto, ele vai ter mais facilidade de criar rotinas caseiras e domésticas para passar este tempo. Como? Aprendendo, aprofundando conhecimentos, preparando coisas e organizando coisas que às vezes pode, no seu dia-a-dia normal, não ter tanta disponibilidade. Vai ser a altura ótima para se organizar a longo prazo. Isto não vai durar muito. Aliás, já tive a ocasião de fazer 2 ou 3 vídeos aqui, alguns diretos, em que eu já fiz uma espécie de leitura. Eu não sou muito especialista à astrologia e astrologia. E a astrologia que mais ligada às pessoas, que é a minha especialidade, e há outra astrologia que é ligada aos ciclos mundiais, à política, aos surtos de problemas de saúde pública, aos problemas de sismos, cataclismos, guerras, etc. E essa astrologia chama-se astrologia mundial, que não é a minha especialidade. Cada astrólogo é especialista, há pá, 5 ou 6 ramos. Os mais importantes ramos da astrologia são 5 ou 6 bastante diferentes. Um que tem mais a ver com o corpo físico, outro com a política e com isto ou com outro. Aliás, por exemplo, há outra astrologia que é, por exemplo, a astrologia que estuda melhor os acontecimentos. Por exemplo, uma pessoa que lança um livro, uma pessoa que abre uma exposição, uma pessoa que faz uma empresa, pode-se fazer o horóscopo dessa empresa, desse livro, dessa exposição ou desse acontecimento. O Paulo já fez para a selfie. E eu já fiz para a selfie, exatamente. Num destes diretos. Exatamente, eu já falei nessas várias astrologias. Só para explicar que quando as pessoas me dizem falo mais sobre isso. É assim, isso chama-se astrologia mundial e não é de facto a minha especialidade. Embora, obviamente, que qualquer astrólogo que estuda os princípios da astrologia, obviamente que vai estudar e perceber como é que funcionam estes mecanismos. E eu pude, inclusivamente, de perceber e confirmar. Aliás, já fiz algumas
posts no YouTube, no Instagram, etc., em que fui recolhendo vídeos, por exemplo, que estão no YouTube, feitos o ano passado, há 2 anos, há 3 anos, há 10, há 15, há 20 anos, a dizer que se calhar 2020 seria um ano um bocadinho complicado, como vai ser outros. Quer dizer, este período da pandemia é agora, mas se calhar daqui a 7 ou 10 ou 15 anos vai poder voltar este período. Estes períodos de crise são cíclicos. A crise económica de 2008, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, o crash da Bolsa 1929-30, tudo isso está ligado aos grandes ciclos planetários. E, portanto, há astrólogos especializados nessa área e há dezenas de vídeos a falarem, a alertarem para os perigos que poderiam acontecer nessa altura. Portanto, se procurarem, penso que foi no Facebook, ou foi no Facebook que eu pus aqueles links todos. Penso que sim, foi num post no Facebook ou no Instagram. Não, foi no Facebook, em que pus 10 ou 12 links de vídeos onde a pessoa pode descobrir os vídeos. Olha, querem uma dica? Procurem no motor de busca conjunção Plutão-Saturno. Sempre que há conjunção ou aspectos Plutão-Saturno, acontecem crises em diversas áreas. Pode ser uma crise de saúde, pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise de outra maneira, de outra forma, porque Plutão é o deus da mudança e Saturno são as coisas mundiais. Portanto, há uma mudança que afeta, digamos, a humanidade, não a pessoa, mas a humanidade. Pronto. Isto só para dizer que essa astrologia mundial é a que melhor estuda estes acontecimentos. Eu estava a falar do Capricórnio, estava a falar das rotinas, estava a falar de como é que o Capricórnio... agora em relação... Já tinha dito que o Sagitário tem a ver com as janelas, por isso é que eles têm que ir para a janela, vai para a varanda, ou se houver uma varanda ou uma janela, eles estão lá. Porque aqui é a maneira de estar a ver o mundo, estando em casa, mas poder estar a ver os outros. Senão tem que ter uma outra janela, ou um computador, ou um telemóvel, para poder comunicar com os outros. Bom, e com o estrangeiro, inclusivamente. Depois do Sagitário vem o Capricórnio, que eu já falei. É um ser mais rotineiro, portanto, ele vai poder reorganizar as rotinas da casa. E depois vamos para o signo de Aquário. Outro signo que não se dá muito bem com esta forma de confinamento. Porquê? Porque o Aquário tem a ver com ar, não é água. As pessoas às vezes dizem, Aquário é água. Não, não é Aquário. Ou não é Aquário dos peixinhos, é Aquário cósmico. Portanto, é o Aquário... O Aquário tem a ver com as ondas cósmicas, as ondas universais, com o espaço universal. E o espaço universal é ar. Ar ou falta de ar, vácuo, mas pronto, espaço. E, portanto, eles precisam de espaço. E das duas, uma. Ou têm uma casa com 30 assoalhadas e está tudo bem, porque andam todos os dias a mudar de assoalhada e vão dormir hoje aqui e amanhã acolhi e tal. Ou, quando começa a haver uma rotina ou pouco espaço para os aquarianos se movimentarem, a coisa vai começar a ficar muito preta, vai começar a ficar muito mal, porque eles não gostam da rotina. Gostam de coisas novas, inovadoras, gostam de sair das regras, gostam de uma certa mudança, criatividade, poder inventivo. Ora, uma casa, 4 paredes, e se ainda por cima a casa for pequena e limitada e tiver lá muita gente, a coisa vai se tornar mais difícil. Porquê? Porque a família dos aquarianos, sabem quem são? É os amigos. Os amigos, os colegas de curso, os colegas de clube, etc. Portanto, os grupos de amigos, os grupos, as coletividades. Ora, e isto não é comportável nesta altura. Portanto, os aquarianos são talvez dos seus sagitarianos, os carneiros, os aquarianos, são talvez dos signos que vão, se calhar, se tiverem mesmo que ficar fechados em casa, vão, se calhar, sofrer um pouco mais. A menos que tenham um ascendente tipo touro ou caranguejo, pronto, isto vai ajudá-los a serenar mais. Mas se forem o aquário típico, vai ser difícil. Por isso, eles vão ter que criar coisas diferentes. Portanto, outro signo que é bom para ir às compras. Porque até porque eles, se não puderem sair, eles se calhar vão criar e inventar razões para sair. Portanto, eles são muito criativos e têm um poder inventivo extraordinário. Portanto, vão arranjar razões para não estar em casa. Porquê? Porque a rotina, aquilo que se fez ontem, aquilo que se fez anteontem já é igual. Quando a gente faz, quando um aquariano é obrigado a fazer 2 ou 3 vezes a mesma coisa,
começa a perder a paciência. E, portanto, vai ter que fazer qualquer coisa diferente. E mudar, e pintar de outra maneira, e mexer e tal. Portanto, das duas uma, ou vai renovar a casa e vai remodelar a casa, boa, excelente, porque aí eles vão ter uma capacidade criativa e inventiva e vão dar uma nova luz, clareza, claridade, arejar a casa, etc. Isso é bom. Ou então vão ter que sair de casa, de algum modo, o que vai ser difícil, o que se calhar lhes vai trazer problemas. Bom, depois do aquário consigo mudar, por isso é que eles não podem, por exemplo, os aquarianos, muitas vezes, têm problemas com os elevadores, com espaços fechados, com espaços muito isolados. Porquê? Porque eles são signos de ar. O aquário tem a ver com o vento, com a liberdade, com as correntes de ar, com as tempestades. Por isso é que às vezes eles podem chegar a ser um bocadinho intempestivos. Bom, depois do aquário vem os peixes. Os peixes também são daqueles signos que mesmo que não estejam em casa, eles estão em casa, estão na sua casa, eles estão na sua. Eles estão naquele mundo que é o seu mundo interior. E isto desde miúdos. Porquê? Porque os peixes, desde miúdos, pensam, imaginam, criam amigos que não existem, criam situações imaginárias, virtuais, etc. Portanto, eles se calhar estar em casa ou estar na rua, eles podem estar em casa porque eles vão viajar à mesma pelo seu mundo. E qual é o seu mundo? É o seu mundo das ideias, é o seu mundo da sua própria imaginação. Por outro lado, o peixe é uma coisa, tem características muito bonitas, porque eles são muito devotados, ajudam os outros, gostam de ser úteis, as pessoas vêm desabafar com eles, por isso se calhar vão fazer sessões de psicoterapia a todas as pessoas que vivem na sua casa e na família, etc. Vão ouvir os queixumes dos outros, vão ajudá-los, vão se sentir úteis na relação com os outros nestas semanas, nestes dias, nestas semanas de isolamento a que todos nós somos mais ou menos obrigados a viver. Bom, até agora demos assim uma espécie de passagem rápida, rápida não, foram 55 minutos a falar de como é que se pode relacionar este momento de confinamento, de isolamento, de estar mais em casa, exceto aquelas pessoas que trabalham e continuam a trabalhar nos transportes públicos, nos supermercados, etc. E esses vão continuar a ter as suas rotinas na relação com o trabalho e não vão ter que ficar obrigatoriamente em casa. Mas eu estava justamente a relacionar-me e a falar das pessoas que nos estão a ouvir e que tenham que ficar em casa, como é que elas podem reagir ou utilizar melhor este momento das suas vidas. Bom, olha, por exemplo, eu sou astrólogo, mas também adoro fazer pintura. E o que é que eu fiz? Às vezes não tinha tempo para isto, não tinha tempo para aquilo, fazia muitas coisas, porque o meu signo e o meu horóscopo não me deixa estar parado. Tenho Marte, que é a energia, a ação, está ligada à Lua, e a Lua está ligada a Plutão, e o Plutão está ligado a não sei o quê, ao meu meio do céu. Portanto, eu acabo sempre por preencher muito a minha própria vida. E, portanto, nem sempre tenho tempo para fazer aquilo que eu também gosto e que me dá só prazer. E uma das coisas que me dá só prazer, isto é um desabafo, mas também uma informação que eu gostava de vos dar, é justamente pintar. Pintar, um astrólogo, muitas vezes ao longo da vida, e pelo menos isto é a minha experiência pessoal, ao longo da vida fala com os outros, fala com os outros, fala com os outros, ouve os outros, explica aos outros. Portanto, a relação com os outros é o nosso dia-a-dia. É o entrar dentro da imaginação dos outros, os problemas dos outros, e às vezes esses problemas são muito carregados, são muito pesados, são dramas, são insatisfações, são traumas, são sofrimentos, são dores muito profundas que nós somos postos em confronto com esse sofrimento quase todos os dias, sempre que um astrólogo avalia ou analisa um horóscopo. E eu sempre percebi que havia uma outra parte das minhas atividades profissionais, uma delas que era especial para me devolver a mim próprio com prazer, que era a pintura. Ora, o que é que eu tenho feito? Eu não tenho parado de pintar, portanto, estou a escrever mais, estou a organizar melhor as coisas e estou a fazer pinturas. Ora, isto é pena que isto tem brilho e, portanto, se calhar não se está a poder ver bem. Mas, obviamente, como eu sou astrólogo, se calhar estou a pintar luas e sóis e plutões e Júpiteres e Saturnos, etc, etc. E depois, como gosto de fazer as coisas até ao fim, depois o que é que eu faço? Faço a moldura, ponho... É como se já estivesse preparado para fazer uma exposição.
Portanto, emolduro, corto, recorto, colo. Isto dá-me imenso prazer. Para alguns de vós, os balanças, os leões ou até aquarianos, se tiverem alguma vocação para as artes, aproveitem. Fiquem em casa e aproveitem para dar asas à vossa criatividade e à vossa imaginação. Querem ver uma asa gigante? Ora, isto é um trabalho mais picuinhas, com mais pormenor. Foi feito agora. Portanto, foi acabado agora nesta última semana, nas últimas 2 semanas. Portanto, são coisas, vamos lá, à tinta da China, que têm a ver com um grande rigor, mas que, enquanto eu estou a fazer isto, eu desligo. Eu esqueço-me. Aliás, ao longo da minha vida, à medida que dava consultas de astrologia, também ia pintando. Às vezes, quando acabava as consultas, fugia para o ateliê e é como se voltasse a mim próprio e se pudesse limpar-me e esquecer dos problemas que tinha ouvido e que tinha de algum modo também partilhado durante o dia. Vou só mostrar mais um ou dois. Este é maior. Este é uma espécie de aquário. É uma espécie de... É como se fosse uma espécie de borboleta ou tanto mais pelas cores e tudo. Portanto, também é um trabalho muito recente. Vou mostrar mais de perto. Pronto, isto é só para dar uma ideia de que, pronto, há que ser um pouco criativo, porque senão também dou em louco. Porque eu tenho uma energia que nunca mais acaba e este último é assim uma espécie de pintura japonesa. Este é enorme. Este, não sei se vão conseguir ver. Eu até desapareço por trás da pintura. Sim. Tem um pouco de reflexo das luzes, Mas não pronto. podemos ver. Ok, pronto. Isto é um trabalho grande, que leva mais tempo a fazer, mas tem a ver com uma espécie de manchas japonesas. Bom, para terminar este direto, vou querer falar de uma outra coisa. Ocorreu-me a ideia, e aliás já o disse, eu escrevi há uns anos atrás para a Leia, agora para a chamada Oficina do Livro, e portanto para o grupo Leia, este livro. E este livro que é? É a astrologia para as crianças e para os adolescentes. Então lembrei-me de terminar este direto falando um bocadinho como é que é a criança, já que as crianças vão estar em casa, as crianças vão estar mais com os pais, falar um bocadinho de como é que são as crianças dos 12 signos. E vamos ao primeiro. Como é que é? Carneiro, lutador, teimoso. Não é propriamente teimoso, ele gosta de desbravar. Portanto, como é que é uma criança de carneiro? Uma criança de carneiro é irrequieta. Não vão poder dizer, senta-te nessa cadeira e faz os trabalhos de casa. É muito difícil. Temos que os motivar. Temos que lhes criar uma dinâmica. Eles também não gostam muito da rotina. Agora, uma criança de carneiro é o... Se houver mais crianças em casa, ou se ele tem muitos amigos, na maior parte dos casos, isto não estando confinado em casa, obviamente, mas se ele tem muitos amigos, normalmente o carneiro, a criança de carneiro, é que já, quando é miúdo, vai organizar e mandar nos outros. Vamos fazer isto, e tem as ideias, e vai ser, digamos, o comandante das tropas, porque ele assim sente que pode exteriorizar toda a sua energia. Há uma coisa curiosa, as crianças carneiro, às vezes são um bocadinho irrequietas. São tão irrequietas, em alguns casos, que depois partem a cabeça, esfolam os joelhos, aleijam-se, etc. E muitas vezes é curioso, algumas crianças de carneiro são assim. Depois, quando se magoam, dizem, não doeu, não doeu. Elas próprias dizem que não doeu e no dia seguinte ou 3 dias depois já estão a fazer as mesmas diabruras e aleijam-se outra vez e tropeçam outra vez porque esta energia imparável toma conta delas. Já o touro, uma criança touro, é completamente diferente. Uma criança touro é muito mais criativa no sentido objetivo, no sentido realista. É uma criança que às vezes até parece um bocadinho mais velha do que é na realidade e que tem mais idade, é mais realista, leva tempo. Às vezes os pais de uma criança touro até ficam assim preocupados, mas é tão lento ou tão lenta, não desenvolve. Enquanto que o carneiro desenvolve a mais, o touro parece que não desenvolve tanto e os pais vão ver que a criança touro é lenta, leva mais tempo a ficar segura das suas coisas, mas também é verdade, quando encontra os seus objetivos, quando se realiza com um brinquedo, etc. Possível! Se tem um brinquedo, cuidado.
Se gosta de um brinquedo, não lhe tirem aquele brinquedo. Porque a noção de posse nos taurinos é forte. Então, nas crianças taurinas é também igualmente forte. Portanto, se tem um brinquedo, enquanto, por exemplo, um carneiro descobre, quer sempre um brinquedo novo, e quando tem um brinquedo novo, aquilo não para, o taurino, a criança de touro, já não é assim. A criança de touro afeiçoa-se àquele brinquedo e é seu, aquele é só seu. E portanto é mais exclusivista, portanto é mais possessivo. Depois na idade adulta vai ser também assim. Os brinquedos já não são brinquedos, se calhar o carro, ou a casa, ou isto ou aquilo outro, os brinquedos serão maiores e fica, mas também da mesma maneira, possessivo. A criança gêmeos. Gêmeos tem a ver com a comunicação, com a fala, com a palavra. É muito comum os pais das crianças gêmeos perceberem que eles, desde muito cedo, já comunicam. Ainda não sabem falar, já estão a comunicar com os olhos. Eu repito, eles ainda não sabem falar e já estão a comunicar com os olhos, porque eles comunicam com o olhar. Quando uma criança gêmeos tem poucos dias ou poucas semanas, já está a olhar, parece que está a ver tudo, está a ver o mundo todo, o que é que se passa à sua volta. Porque esta necessidade de comunicação é extraordinariamente importante para uma criança de gêmeos. Não lhe deem rotinas. Eles odeiam a rotina. É assim, é um bocadinho como o carneiro. Enquanto que o touro admite alguma rotina, uma criança de gêmeos precisa de coisas diferentes, criativas, e é um bocadinho dispersa. Faz uma coisa, já está a fazer outra, e depois quer fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Também é um mérito. Muitas vezes está a dar atenção a uma coisa e está a dar atenção a outra. E as pessoas não percebem bem como é que ele está a gerir, como é que ela está a gerir aquilo, mas o que é certo é que tem vários registros. Está a ouvir o adulto a fazer aquilo, está a brincar com o outro, portanto, ele tem uma visão auditiva e de comunicação de 360 graus. Agora, cuidado com as rotinas, atenção à dispersão, porque eles começam uma coisa e muitas vezes não acabam. Os carneiros, às vezes, as crianças carneiras também são um bocadinho isto. Deixam as coisas a meio e depois não acabam. Os gêmeos, pode acontecer-lhes isso. Uma criança gêmeos é uma criança que é muito motivada para descobrir coisas novas, mas se calhar depois não para as acabar. Para não as acabar. Por isso, depende dos pais ou dos educadores tentarem perceber-lhe, explicar-lhe que é preciso fazer as coisas, mas é preciso fazê-las até ao fim. É preciso aperfeiçoá-las, realizá-las, concluí-las. Porque senão depois vem a adolescência, vem a idade adulta e eles vão continuando a deixar as coisas para trás. Ah, já estou farto disto, muda para aquilo, depois muda para acolá e, portanto, fica um bocadinho mais instável. A criança caranguejo. Bom, a criança caranguejo tem as coisas melhores de um ser caranguejo. É a sensibilidade, a imaginação. É uma criança muito sensível. Se uma pessoa grita, se um pai ou um educador grita com um miúdo caranguejo ou uma miúda caranguejo, uma criança caranguejo, cuidado, porque ele vai ficar muito sofrido, vai se introverter, vai meter para dentro, vai choramingar, vai sentir que não gostam dele. A casa e a família, para um caranguejo criança, é extraordinariamente importante. Portanto, atenção, porque os traumas e os sofrimentos que eles possam passar durante a primeira infância, até aos 4, 5, 6 anos de idade, podem ficar marcados. Portanto, é preciso explicar-lhes tudo muito bem explicadinho. Porque é para eles não começarem a magicar e a perceber ou a pensar, eles não gostam de mim, ou gostam ou não gostam, o irmão, a irmã, o conflito e tal, porque tudo aquilo pode fazer moça, tudo aquilo pode marcar um bocadinho as experiências das crianças caranguejos. Depois vamos para o leão. O leão é outra vez, tal como o carneiro, uma criança, não digo mandona, mas que gosta de desfiar, que gosta de mostrar as suas qualidades, as suas características. Portanto, é muito comum quando um casal tem um filho leão, que ele seja o reizinho lá de casa. Porque o leão é o rei dos animais, mesmo quando é criança já é o reizinho lá de casa. Portanto, e vai fazer birras, e vai querer fazer isto, e vai fazer aquilo, e vai ser muito difícil de convencê-lo a fazer coisas diferentes. Porquê? Porque eles têm muita personalidade. O lado individual, individualista é muito carregado. Agora, pode ser muito interessante, porque num grupo de crianças, o leão vai encontrar a sua força organizando os outros, liderando, vamos fazer isto, motivando os outros, vamos fazer aquilo, vamos fazer este jogo. Portanto, o leão
E outra coisa, as outras crianças vão aceitar com mais facilidade que o leão, que o miúdo leão, que o pequenino leão que lhes dê sinais, que os dirija, que lhes dê um percurso a seguir. Porque eles são líderes, já desde miúdos. Eles nascem já com uma necessidade de manifestarem a sua ambição, a sua personalidade, etc, etc. Depois vem a criança virgem. A criança virgem é uma criança muito consciente, muito crítica. Temos que ter um cuidado especial na educação de uma criança virgem, porque ele é muito crítico. E às vezes pode não gostar suficientemente de si próprio quando é muito criança. Ou seja, ele é crítico, ele às vezes até tem uma consciência e uma forma de pensar um bocadinho mais adulta do que a própria criança, do que a idade que ela tem na realidade. E, portanto, é preciso alimentar-lhe aquela necessidade intelectual, porque ele é muito culto, ele gosta de saber, gosta de se informar, gosta de estudar e é muito observador e é muito crítico. O grande problema da criança virgem é que é muito autocrítica. Enquanto que eu há bocado dizia que o carneiro parte a cabeça uma vez, parte duas, porque esquece e depois vai retomar aquilo que lhe pode trazer alguns problemas, o virginiano não, cai uma vez e depois vai perceber, mas porquê é que ele caí? Porquê é que aconteceu isto? E portanto a criança virgem vai tentar evitar sofrer, vai se defender. E essa defesa vai torná-los, às vezes, um bocadinho introvertidos. Por isso, não estranhem os pais e os educadores que, às vezes, as crianças virginianas sejam um bocadinho mais caladas, mais silenciosas, passem algumas horas consigo, com os seus botões, com os seus pensamentos, etc, etc. Agora, eles precisam de aprender. Eles gostam muito da escola, eles gostam muito de perceber e de aprender. Portanto, e se estiverem fechadas em casa, deem-lhes coisas para fazer e para aprender, que é uma maneira ótima de eles se entreterem. E entretêm-se, às vezes, de uma maneira tranquila. Há algumas vezes, há alguns casos, os pais até se esquecem. Onde é que está metido este ou o filho ou a filha? Onde é que ele está? Porquê? Porque ele está metido com os seus pensamentos, com a sua crítica, com o seu mundo. Depois da Virgem vem a Balança, já é um signo bastante mais sociável, portanto uma criança balança precisa absolutamente de lidar com as outras crianças, tem os seus amigos, tem as suas namoradas, tem os seus namorados, tem os seus sócios, tem o seu grupo de amigos e esse grupo de amigos para uma criança é absolutamente importante. A família é importante, mas os amigos ainda são mais importantes. Portanto, o relacionar-se, o amigo especial, a amiga especial, aquele amigo ou amiga com quem ele vai desabafar, são extremamente importantes, vão ocupar papéis muito importantes na sua vida. Agora, a criança balança não é o mediador, é o diplomata, é o oposto do carneiro. Portanto, ele vai, se uma outra criança agride ou maltrata a outra, se calhar a balança vai ali, não trates mal, não faças mal, vai tentar ali apaziguar os ânimos dos outros para que as outras crianças se deem a melhor. Portanto, é um diplomata por natureza. Por isso, às vezes também quando sofre não diz. Para que os outros não se apercebam que ele está fragilizado. Portanto, às vezes uma boa conversa de um adulto com uma criança balança é muito importante, que é para ele exteriorizar aquilo que não diz aos outros. Mas o que é que se passou? Diz lá, fizeram-te mal, não fizeram? Porque ele mete para dentro também, porque ele quer estar bem com todos. Ele quer estar bem até com aqueles que não o tratam bem. E ele vai tentar adaptar-se com as outras criancinhas, vai-se tentar adaptar às outras criancinhas. E, portanto, para não perder o contacto com elas e para não ser rejeitado, porque é o grande problema da criança balança, é que não gosta de ser rejeitado. E, portanto, vai tentar agradar aos outros. Se tiver o lanche, se calhar vai dar uma parte do lanche aos outros, ou um brinquedo, ou repousado, ou um chocolate. Vai dar uma parte daquilo que tem para tentar cativar os outros, para se sentir que os outros gostam de si. Bom, criança escorpião. Bom, a criança escorpião, para já às vezes já nem é criança, porque a criança escorpião, quando é criança, parece que já nos percebe, só pelo olhar,
só por aquele olhar magnético. Normalmente uma criança escorpião olha olhos nos olhos e a gente fica assim, epá, mas o que é que ele está a pensar? Às vezes com um ano ou menos, acabados de nascer, pouco tempo, depois já nos olha com um olhar interrogativo, o que é que ele está a pensar? Ou ela. Portanto, os pais às vezes até se assustam e dizem, epá, qual é o mundo que está por trás destes olhos? Porquê? Porque são seres misteriosos, são seres secretos. Uma criança escorpião muito dificilmente vai dizer o que é que se passa na sua cabeça. Ele é um observador, ele é um crítico, não é uma pessoa que exteriorize essa observação. Portanto, os pais podem ter aqui um papel importante, ajudá-lo a exteriorizar mais as emoções, a que eles digam o que é que emotivamente os fragilizou ou não. Não vai ser fácil, porque eles são seres psicólogos. Outra coisa curiosa, uma criança escorpião, os que me estão a ouvir e que são pais de escorpiõezinhos vão perceber bem que isto é verdade. Eles sabem muito bem como é que é onde levar a água ao seu moinho. Eles são estrategas. Eles sabem que se disser aquela palavra ou aquela atitude ao pai ou à mãe ou à tia ou ao avô, ele vai conseguir obter aquilo que quer. Portanto, eu não lhe posso chamar manipulador, porque isto já será numa idade adulta. Quando chegam à idade adulta podem ser manipuladores, mas quando são crianças, eles têm uma habilidade, eles sabem, eles têm um dom de estratégia para obter aquilo que querem dos outros, sem que os pais ou os educadores às vezes se apercebam bem para onde é que ele me está a levar. Eles estão a levá-los. Porquê? Porque, sabem uma coisa? E é preciso cuidado. Se há conflitos na casa, entre a família ou na família, os meninos e as meninas, as crianças escorpião, vão aperceber-se de tudo. Estão naquele olhar para dentro de si próprios, aquele olhar forte, aquele olhar que indaga, que questiona, e vai-se perceber quem é que manda aqui, quem é que não manda. É a avó que manda no pai, é o pai que manda na tia, a tia. Quem é que manda aqui? Como é que qual é a organização do poder dentro desta casa? Vão ver que eu tenho razão. Quanto à criança de Sagitário, é completamente diferente. É uma criança extrovertida, bem disposta, é a alegria do lar, ou a alegria dos amigos, ou a alegria da escola, ou a criança que estimula os outros a fazer coisas, é desenvolta, é comunicativa, se aleja, pronto, amanhã está tudo bem, esquece quando lhe fazem mal, se calhar 2 ou 3 dias já, depois não guarda ressentimento. Por princípio, se tiver um ascendente escorpião ou isto ou aquilo outro, já será diferente. Mas uma criança Sagitário é uma criança que esquece facilmente os males e o sofrimento e passa adiante. E no dia seguinte ou 2 dias depois já é amigo do outro que lhe fez mal e tal, e resolve, e explica, e diz o que é que se passa, e esquece, e ultrapassa aquilo na maior, portanto, com a maior das facilidades. Portanto, é um ser expedito, energético, bem disposto, criativo. Também não o podem fechar em casa. Vai ser muito difícil ter um Sagitáriozinho fechado em casa, uma criança Sagitário fechada em casa, é muito difícil. Se puderem dar-lhe um triciclo ou qualquer coisa para ele expandir as energias, é o melhor, porque ele tem energia para dar e vender. Portanto, ou fazer ginástica, ou correr na varanda, ou correr no jardim, é uma maneira ótima de exteriorizar e gastar as energias a mais que uma criança típica de Sagitário tem. Uma criança Capricórnio já é praticamente o oposto. Uma criança Capricórnio já não é criança. É como alguns signos que eu já aqui abordei. A criança Capricórnio parece que quando é criança já é adulto. Às vezes tem atitudes, consciência, observação, crítica, como se fosse uma pessoa mais velha. Às vezes já criança já é mais responsável. Quando é adolescente já é super responsável. Já sabe, há bocado esqueci-me de dizer, a criança virgem também é bastante responsável. Nem precisam os pais lhe dizer para dever fazer os trabalhos de casa ou estudar mais, porque a criança virgem e a criança capricórnio, qualquer uma delas, sabe que tem que fazer aquilo, que tem deveres para fazer, que tem os trabalhos de casa para fazer e vai fazê-los. Porque aquela organização, aquele método, aquela sensação de ser útil para uma criança de Capricórnio e também para um Virgem são super importantes. Por isso, por norma, depois, claro, cada caso é um caso, mas por norma,
os pais de uma criança Capricórnio não têm que lhe organizar a vida porque ela organiza-se. Têm é que fazer uma coisa. É fazê-lo exteriorizar mais as situações e as circunstâncias e dizer mais o que é que se passa, diz lá o que é que queres fazer na vida, fala mais com o pai, com a mãe, etc. Portanto, estimulá-lo a comunicar. Porque ele fecha-se com muita facilidade. Porquê? Porque ele não quer sofrer. E ele, quando sofre, mete para dentro. E, portanto, porque é um bocadinho traumatizável, digamos. Claro que todos nós somos um pouco, mas a criança Capricórnio é assim. Não esquece, ela é realista, é adulto, é responsável, gosta de uma certa rotina, gosta do que é expectável, daquilo que se pode esperar e fazer para fazer bem. Depois do Capricórnio, vem o Aquariano. Já é um ser oposto, é completamente criativo, é um ser que não gosta da rotina. Uma criança aquariana não a mandem fazer trabalhos de casa todos os dias da mesma maneira, à mesma hora. Temos que variar ali qualquer coisa, porque ele não vai poder sentir que é igual como ontem ou anteontem. Portanto, vamos ter que dar asas à imaginação. E, portanto, vamos ter que pô-los a criar, a desenhar, a fazer, a inventar coisas, a inventar teatros, a inventar histórias, porque ele tem poder criativo e inventivo fora de comum. Às vezes os pais nem percebem bem o que é verdade e o que é que não é verdade, porque eles têm um poder de criação. E eles, em meio segundo, inventam uma história. E, portanto, a gente não sabe se é verdade, se não, porque eles inventaram aquilo para poder sair da alçada dos pais, ou para poder fazer aquilo, para não fazer aquilo que os outros querem que eles façam. Porque eles gostam muito da liberdade, espaço e independência. Ora bem, portanto, uma criança aquariana não se pode fechar em casa. Ou vai para a janela, ou vai para a varanda, ou temos que lhe retirar a rotina, porque a rotina vai saturá-lo com muita facilidade. Bom, e para finalizar, a criança peixe é um ser delicadíssimo, é um ser super sensível. Um peixe criança é um peixe, é uma criança muito emotiva, muito imaginativa, muito sensitiva, sofre por tudo e por nada, mas gosta de ajudar os outros. Por exemplo, uma criança peixes são aquelas crianças que encontram um passarinho doente na rua, plantinha, ou têm que ter um hamster, ou que têm que ter um animalzinho para tratar dele, para o proteger, porque o peixe é muito isto. O peixe é muito humanitário, é muito solidário, gosta de ajudar os outros e quando sente que os outros sofrem, por exemplo, um peixe numa turma ou numa escola, num grupo de amigos, se há uma criança com problemas de saúde ou problemas de alguma forma, e se é um bocadinho ostracizada pelos outros, se é um bocadinho posta à margem, a criança peixe vai logo acercar-se dessa e vai logo ajudá-la e vai logo protegê-la. Porquê? Porque ele gosta de proteger os mais fracos ou aqueles que precisam da sua proteção. Portanto, uma criança peixe é uma criança tipo enfermeiro, é uma criança tipo médico, é uma criança tipo que precisa de ajudar os outros a esquecerem-se e a ultrapassarem os seus problemas. E eu também já estou a ultrapassar o tempo, já são 10h20. Esta conversa está muito longa e, portanto, agradeço-vos muito a vossa presença. Obviamente, fico sempre muito grato se virem que, imaginem, que se conhecem alguém que tenham filhos carneiro, ou touro, ou gêmeos, ou não sei o quê, partilhem com eles este vídeo para ver se as pessoas, ou os pais, ou os educadores das crianças dos 12 signos do zodíaco que conhecem, podem tirar daqui alguma ideia, alguma ilação, etc. Ou, por outro lado, mandem-me as vossas críticas depois desta. Digam, como é que é, se tiverem um filho carneiro, touro, gêmeos, etc. Podem até completar aquilo que eu disse, porque eu também gosto muito de saber as vossas opiniões. Portanto, partilhem este vídeo, mandem o link para outras pessoas que tenham filhos, ou carneiro, ou touro, ou gêmeos, etc, etc,
ou que se reconheceram algumas das características que eu disse em relação às crianças dos vários signos, partilhem com os pais dessas crianças para ver se eles acham graça e se até podem perceber às vezes melhor as reações dessa criança, porque às vezes as crianças são um mundo secreto e às vezes inacessível. Por trás daquela maneira de olhar a gente não sabe o que é que se passa. E às vezes a astrologia ajuda, foi por essa mesma razão, recordo aqui, eu depois numa outra altura vou poder falar dos adolescentes dos 12 signos, mas este livro foi publicado há muitos anos, eu acho que ainda está disponível. E está disponível na internet, nos canais habituais, portanto, Bertrand, Huck, Leia, etc., na Amazon também, já o vi por lá, e ainda há, penso que não está esgotado, ainda há livros disponíveis. Se acharem graça a este tema, há muito mais para dizer, e depois a maneira de se educar cada criança, adolescente, etc, etc, são tudo fatores muito interessantes. O que é curioso e que me deixa a mim até que me deixou muito espantado foi a partir do momento em que eu comecei a interessar-me por esta temática, é muito curioso como é que uma criança às vezes com 1 mês de idade, ou 2 ou 3 meses, nós já reconhecemos nela características dos signos a que elas pertencem e já reconhecemos sinais daquilo que elas vão ser quando forem adultas. É curiosíssimo. Bom, espero por vós daqui a 15 dias, no próximo direto. Se tudo correr bem, por princípio, serão as previsões já para maio, mas sujeito a confirmação, porque pode haver outro tema interessante para fazer. E, portanto, como sempre, por volta das 9 da noite, estou à vossa disposição e com muito gosto de partilhar estas coisas que me fascinam a vida, seja a astrologia, seja a pintura, seja a escrita, seja a alquimia, seja a química, seja o turismo, seja coisas que a decoração, as antiguidades, são tudo coisas que eu gosto muito de fazer e por isso é que eu tenho a vida a 200%. E nesta altura, neste período especial, também estou mais disponível para fazer aquilo que se calhar me dá mais prazer e que às vezes nem sempre tenho tempo para fazer. Portanto, estou a aproveitar da melhor maneira este período que para algumas pessoas pode ser mais doloroso. De algum modo, para mim, é um período bom porque me está a dar mais tempo para pensar, para fazer, para escrever, para pintar, etc, etc. Espero que isto se passe exatamente convosco, com você que me está a ouvir. Boa noite. O meu obrigado a todos os que nos estiveram a seguir e até breve.